Sempre glorificando e bendizendo ao santo nome do Senhor. A palavra vem nos relatar, não entrar em introdução, pois agora não nos espera uma passagem grande. A palavra vem nos relatar que havia, os irmãos conhecem bem a palavra, havia ali a Ana, Eucana e Penina, ambos dentre esses três, eles adoravam ao Senhor. Todos os dias eles iam até Siló, no templo, para quê? Para adorar ao santo nome do Senhor. E a palavra é para te dizer, que Ana enfrentava uma grande perseguição, uma tremenda luta, como bem conhecemos a palavra do Senhor, que é a qual ali a palavra vai te dizer que o próprio Senhor cerrou a madre dela. E assim, por conta disto, Penina, que a qual tinha filhos e Ana não tinha, Penina perturbava, afrontava a Ana, servo do Senhor, que a qual podemos analisar e perceber algo também, que a qual muitos dizem acerca de Eucana ter duas mulheres, que a qual tinha Ana e Penina, que a qual dizem, tem até memes na internet, no Instagram, outras redes sociais, em que ele diz, tal fulano de tal, Davi, rei Salomão teve 700 mulheres, Davi teve 700, Salomão teve tais quantidade de mulheres, para parte, concubinas, e quando chega a minha vez, aí não pode. Mas a Bíblia vai te dizer em diversas passagens do Velho Testamento que sim, homens de nomes e renomes, seja rei, príncipes e tais, tinham duas mulheres, que a qual ali nas suas concepções eram liberados. Mas isso começou na descendência de Lameque, quando ele teve duas mulheres, ali pegaram o exemplo de Lameque e começaram a terem duas mulheres também. Mas nos estudos nos relata que há duas palavras, que a qual há poligamia e a monogamia. Poligamia, que a qual significa que pode ter quantas mulheres que quiserem, mas tem a monogamia, que significa apenas uma mulher. Poligamia, instituição dos homens, pode ter quantas mulheres que quiserem, 2, 3, 4, mas não significa que Deus aprovou isto, por mais que Deus continuou com os reis, com os príncipes na poligamia, tendo diversas mulheres, mas não está escrito na Bíblia, não encontra em versículo algum que Deus aprovou esta situação de terem quantas mulheres que quiserem, mas sim biblicamente a monogamia, que a qual Deus é a instituição de Deus, como diz em Gênesis capítulo 1, se não falha a memória, versículo 24, que a qual abandonará ou deixará o homem, o varão, a sua mãe, o seu pai, e unir-se-á a sua mulher. Não fala as suas mulheres, mas sim fala a sua mulher, ou seja, não tem um plural nessa questão, ou seja, a instituição de Deus na monogamia, apenas uma mulher, e assim ambos serão uma só carne, ou seja, a poligamia, a instituição dos homens, nenhuma aprovação de Deus, mas porém, monogamia, instituição de Deus, apenas uma mulher e a mulher ter apenas um homem. E assim Ana enfrentava as perseguições e a afronta de Penina, que a qual jogava na cara dela. Podemos conjecturar que dizia, eu tenho filhos, você não tem. E ali a Bíblia vai te dizer que por diversos dias a Ana não comia, não bebia, ficava em jejum, não com o propósito de fazer jejum em prol de alguma coisa, não, mas sim porque a Bíblia fala que ela estava com a sua alma amargurada, estava com o seu espírito abalado pela afronta de Penina, que a qual ela tinha filhos e Ana não tinha, e ali ela sofria, ela nunca afrontou, nunca bateu boca, nunca ficou de frente, bateu de frente com a Penina. Vivemos no meio de uma nova geração, que a qual quantos que tomam decisões precipitadas esquecem de a epístola de Efésios capítulo 6, versículo 10 adiante, que a qual vem dizer no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, revestido de toda a armadura do Senhor, para
para que possais estar firme no dia mau. E a mais abaixo vem dizer que a nossa luta não é contra a carne e nem contra a sangue, mas sim contra toda a ordens, potestades, maligna da maldade. Ou seja, Ana entendeu que a luta dela não era contra a Penina, que a luta dela era contra quem estava usando a Penina, que qual era o nosso adversário das nossas almas, o próprio Satanás. A Bíblia vai te dizer que ela, já tendo o costume de subir ao templo de Siló, ela decide subir com um propósito em seu coração, em buscar a face do Senhor, com este propósito mediante ao que ela estava enfrentando, ao que ela estava passando naquela dificuldade. Glória a Deus. Aleluia. E ali ela entra com um propósito. Aqui já vem outro detalhe de entendimento para nós, que a qual não podemos, como sempre costumamos dizer, não podemos orar simplesmente por orar. Não podemos vir na consagração simplesmente para participar, para orar na consagração. Não podemos vir num culto de campanha como esse nesta noite, simplesmente por vir, porque aqui, tanto vindo nas consagrações, tanto vindo nos cultos, quanto subindo no monte, não é um passeio, não é um entretenimento, mas sim devemos buscar a face do Senhor, independentemente do lugar, independente da situação, devemos buscar a face do Senhor com propósito. Se estamos orando ao Senhor no culto, que venhamos ter propósito. Se viemos nas consagrações, que seja com propósito. Se vamos subir ao monte, que seja com propósito. Para que eu vou subir no monte? Não é simplesmente para buscar o Senhor, não é simplesmente para buscar um fortalecimento, mas sim ter em nossos corações um propósito, como teve aquela mulher que havia 12 anos com fruto de sangue. Quando ela ouviu que Jesus Cristo iria passar em frente à sua rua, em frente à sua casa, ela já logo colocou em seu coração, que a qual ali já estava na sua expectativa, como um propósito, não somente de ir encontrar Jesus simplesmente por encontrar a Jesus, mas propôs em seu coração. Ela pensou já em seu coração com esse propósito: se eu somente tocar na orla do mestre, então ficarei sã, em outras palavras, ficarei curada. Ou seja, já antes de chegar perto de Jesus Cristo e receber a vitória dela, ela já tinha colocado um propósito, já profetizando a cura dela. E Ana, com este propósito em seu coração, fortalecendo a sua fé, exercitando a sua fé, assim a Bíblia vai te dizer que ela logo já profetizou até o gênero do filho ou da filha que ela iria ter, já com a fé: Senhor, eu quero um filho. E logo dizendo: Senhor, não quero qualquer filho, mas eu quero um filho varão. E eu faço um voto diante do Senhor, que na cabeça dele ele será um nazireu. O que significa um nazireu? Nazireu, antigamente na lei mosaica, que a qual significa a lei de Moisés, ali nazireu era todo aquele que se entregava inteiramente para a obra do Senhor. Primeiramente, não passava navalha na sua cabeça, não cortava o cabelo, e assim estava inteiramente entregue à obra do Senhor. Faz-nos recordar o Espírito Santo de Salmos, de número 27, versículo 4, onde o salmista Davi, jovem segundo o coração do Senhor, bem disse: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para que possa avistar a formosura da tua casa, da tua obra. E Ana fez um voto ao Senhor: meu filho não será qualquer um, mas será um filho varão, já profetizando o gênero dele, varão, ou seja, um filho macho, um filho homem. E assim será nazireu, não passarei navalha na cabeça dele, e eu entregarei ele, depois que eu desmamar ele, entregarei ele para a sua obra
para servir ao Senhor. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4: se fizerdes um voto ao Senhor, não tardes em cumprir. E o versículo 5 do mesmo Eclesiastes, capítulo 4, vai te dizer: é melhor que não votes do que votar. E se caso votar, que cumpre-se, não tardes em cumprir o voto que fez ao Senhor. Nós vivemos no meio de uma nova geração, em que a qual quantos fazem voto diante do Senhor. Ali diz: Senhor, se o Senhor fizer isto, eu farei isto. Se o Senhor ouvir a minha oração, eu vou receber essa vitória e vou apresentar na tua casa, vou contar testemunho diante do Senhor. Se o Senhor abrir a porta de emprego para mim, o primeiro salário, eu vou dar todo o meu salário, pelo menos no primeiro mês, na tua casa, de dízimo ou de oferta na tua obra. O Senhor cumpre a parte dele e a pessoa não cumpre a parte dela. O Senhor responde as orações e a pessoa, Deus faz a parte dele e a pessoa não faz a parte dela. Mas o Senhor disse: se fizerdes um voto ao Senhor, Eclesiastes 5, versículo 5, não tardes em cumprir. Fora a parte que há diversos testemunhos de pessoas que fizeram voto diante do Senhor e não cumpriram os votos, e voto é coisa séria. Se caso fazer um voto ao Senhor e não cumprir, só vai escapar da mão do Senhor pela misericórdia dele, porque é mais propício de pagar por aquilo que votou e não cumpriu. Alguma consequência virá, a não ser se o Senhor de fato tiver uma misericórdia daquela pessoa. Mas porém Ana, ela fez um voto diante do Senhor, e quando nosso Pai Celestial cumpriu a parte dele, Ana também cumpriu a parte dela. Porém ali foi desmamando. Mas antes de chegar nessa parte, quando a palavra vem para te dizer que Ana, quando ele estava fazendo voto, estava orando ao Senhor, sacerdote Eli, ele estava com seus dois filhos, que eram sacerdotes também, Ofni e Finéias, que é qual não vamos entrar em detalhe nessa parte, mas ali faziam coisas horrendas diante do Senhor, dentro da casa do Senhor. Quando os hebreus, os judeus, iam apresentar os seus sacrifícios mediante ao holocausto, sacerdote Ofni e Finéias já ficavam na porta, ali com um garfo de 3 pontas. A Bíblia vai te dizer que eles estavam com um garfo de 3 pontas. E antes dos judeus irem apresentarem os seus sacrifícios com aquela carne crua, ali o sacerdote Ofni e Finéias já ameaçava: não vai entrar aqui não, deixa nós comer dessa carne, desse sacrifício. Ali eles diziam: não, mas deixa nós apenas apresentar no holocausto primeiro, depois vocês fazem o que vocês quiserem. Porém, sacerdote Ofni e sacerdote Finéias disseram: se você não nos dá o que nós estamos pedindo, nós vamos pegar a força. Em diversas vezes, quando nesta parte, quando Ana entra no templo de Siló, o sacerdote Eli está assentado. Lá na frente, sem entrar em detalhe nessa parte, quando um homem, depois de 1 Samuel capítulo 4, que o povo de Israel perdem a guerra por 2 vezes, na segunda perdem a arca do Senhor, ali sacerdote Ofni e sacerdote Finéias, eles morrem. Aí vem um que escapou daquela guerra, vivo, dentro do povo de Israel, que pereceu contra o povo, contra o exército filisteu. E ali me vai te dizer que quando aquele homem veio diante ao sacerdote Eli, já é mais na frente, não vamos voltar atrás, ele estava jogando cinza na sua cabeça. E quando chega até o sacerdote Eli, qual a posição do sacerdote Eli? Assentado. Podemos analisar e perceber que quando Ana está orando, o sacerdote Eli, está escrito na palavra do Senhor, ele está assentado, ele está assentado numa cadeira. Quando aquele homem vem se encontrar para trazer as más novas, não eram boas novas, mas sim más novas, para o sacerdote Eli, mais uma vez ele está assentado. Em outras ocasiões, o sacerdote Eli está assentado. E ali o homem que vinha jogando cinza na sua cabeça, ele dizia: o povo de Israel pela segunda vez perdeu a guerra.
sacerdote Eli, assentado aproximadamente com 98 anos e já com as vistas bem ruins, não estava enxergando direito. E ali ele estava na cadeira normalmente. Na segunda vez, os seus 2 filhos, a segunda notícia, seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram na guerra, sacerdote Eli normal na cadeira. E na terceira notícia, má notícia, e eles tomaram a arca do Senhor. E aí quando ele disse que tomaram a arca do Senhor, a arca do concerto, ali o sacerdote Eli cai para trás, quebra o seu pescoço e morre. Em outras ocasiões estava assentado. Vivemos no meio de uma nova geração em que a qual quantos pastores, quantos dirigentes, que a qual estão na posição, dizendo na área espiritual, deste sacerdote Eli, que a qual já estão se folgando, como se tivesse, vamos dizer assim, tirando férias, deixando as coisas para os obreiros, estão pondo como estava o salmista Davi, já vencendo o coração do Senhor, dando ordem para o povo de Israel, para o exército de Israel, irem pelejar, e ele estava passeando no terraço. E assim, enquanto o povo de Israel estavam guerreando, o salmista Davi estava no palácio, ele avistou aquela mulher do seu melhor soldado, Batseba, ou Betseba, que agora escreve Betseba, mas fala Batseba, do seu melhor soldado, que agora ele cometeu um homicídio e um adultério. Avistou ela nua em cima da sua telha, em cima da sua laje, e da salmista Davi no terraço do seu palácio. E ali foi um propício para uma brecha para Satanás entrar e fazer arruaça. Através daquilo, avistou, levou para o coração, fixou e levou para o coração. Deu ordem para os homens, ali se deitou com ela, né? Fez ato de prostituição com ela. E quando ele soube que ela estava grávida, cometeu o homicídio, mandou o seu melhor soldado esposo de Batseba, na frente da guerra, e falou para os outros soldados: deixe ele morrer, não atiram flechas, não atiram lanças, não protegem ele, deixa ele morrer na frente da guerra. E ali o melhor soldado do salmista Davi, rei Davi, morreu, cometeu o homicídio e a prostituição, o adultério. Isto é para aqueles que acordam brecham para Satanás. No momento que é para estar em oração, estão passeando no telhado. O momento que era para estar entre os irmãos buscando a face do Senhor, está passeando no terraço, está desapercebido. E este momento é totalmente propício para uma grande brecha para Satanás entrar e fazer arruaça. Ana gera um filho, e assim vem mais 5 filhos a mais. Se não falha a memória, 4 meninos e uma menina, se não falha a memória. Ou seja, além de Ana receber dentro do seu voto aquilo que ela fez o voto com o Senhor ainda multiplicou a parte dele na vida de Ana, porque viu que Ana cumpriu, foi fiel em cumprir a parte dela. E ali ela disse: vou desmamar ele primeiro, quando ele estiver maior, vou levar a palavra do Senhor. E assim, seguidamente, cumpriu a parte dela com o Senhor. E a Bíblia pode dizer que ela leva o profeta Samuel. Samuel cresce, vira um grande profeta, é o primeiro em Israel a ter visões, mesmo sem missões, mas teve visões. E assim crescer na obra do Senhor, sendo um nazireu, não cortando o seu cabelo e estando inteiramente entregue à obra do Senhor. E a palavra vai dizer que Ana, ela ia em ano e ano, se não falha a memória, até Siló para buscar a face do Senhor e também visitar ao seu filho, o profeta Samuel. E a Bíblia vai dizer que seguidamente ela fez um cântico diante do Senhor em forma de agradecimento, que agora agradeceu pelo Senhor ter correspondido ao voto dela, mediante ao cumprimento da parte dela, mediante, de acordo com o voto que ela fez com o Senhor. Vivemos no meio de uma nova geração, em que a qual quantos estão como aquele um leproso, mesmo sendo estrangeiro,
que a qual dentre os 10, 9 seguiram com a cura, mas apenas um voltou para agradecer pela cura daquela lepra. E assim, quando fazem assim, no momento que está precisando, no momento em que está precisando da bênção do Senhor, está ali talvez desesperado, angustiado, no momento em que está na provação, na luta, está buscando a face do Senhor, está ali buscando o Senhor, enquanto está na dificuldade, está na peleja, está na provação. Aí quando o Senhor abençoa ele e abençoa ela, aí já vem aquele ditado: muitos querem a bênção, mas não querem o dono da bênção. Aleluia. Muitos querem a resposta de Deus, mas não querem o compromisso com o próprio Deus. Na hora que está precisando, está buscando ao Senhor, mas na hora que o Senhor abençoa, na hora que o Senhor responde, a pessoa toma posse da bênção e vira as costas para Deus. Já esquece de agradecer pela bênção que recebeu. Essa palavra que o Senhor tem para cada um de nós é sempre encerrar a oportunidade em nome de Jesus.